Despedindo-se da Terra, Parte 2, Capítulo 8, As Estratégias. Enquanto o final de semana prometia algumas aventuras extravagantes para as entidades equivocadas no mal, na exploração dos prazeres inferiores, observemos o panorama que envolvia Marisa, a esposa de Marcelo. Desde aquela noite fatídica, em que pelo sonho ela se vira envolvida pela imagem de Glauco, sua mente imatura vivia às voltas com a idealização daqueles momentos excitantes. Sem entender o potencial criativo e modelador do pensamento, que, impulsionado pela vontade, passa a produzir as figuras vivas que orbitam a atmosfera magnética do encarnado que a gerou. Marisa era a expressão da ilusão feminina, apaixonada por uma imagem que lhe fora semeada no espírito invigilante durante o sonho. Glauco, na verdade, era um rapaz que, vez ou outra, fazia parte dos encontros divertidos nos finais de semana, em geral acompanhado de sua noiva, sempre que tais reuniões se davam em algum restaurante ou barzinho da cidade. Era um jovem bem posicionado, seguro em suas opiniões, sincero em seu relacionamento com Gláucia, sua companheira afetuosa. Suas tarefas profissionais, ligadas à área da consultoria de empresas, lhe favoreciam a ascensão social, refletida na qualidade das roupas e de seus carros. E ainda que ele não tivesse o defeito de se exibir para os seus amigos, aqueles que lhe faziam parte da convivência, naturalmente acostumados a se medirem pelas suas aparências, sempre viam nele a pessoa melhor posicionada, fato este que despertava ciúmes mudos em boa parte dos seus pretensos amigos, quando não suscitava inveja clara no coração de alguns outros. Marisa olhava Glauco como quem cobiça algo valioso, e ainda que se mantivesse unida a Marcelo, naquele tipo de união, cujo fundamento principal é o interesse físico e a conveniência das aparências, seus olhares sabiam esquadrinhar um bom partido e a possibilidade de realce que tal conquista representava na vida de qualquer mulher. A própria noiva de Glauco era vista pelas falsas amigas como uma pretensiosa a desfilar pelos lugares ao lado do futuro marido, com ares de superioridade, causando mal-estar no íntimo das outras mulheres do grupo, que a viu como uma arrogante snob. Na verdade, mulheres avaliando mulheres sempre se permitem enveredar pelo caminho espinhoso da desconfiança, porque, infelizmente, nos desenvolvimentos sociais e culturais que nortearam a evolução feminina até os dias de hoje, elas foram sempre treinadas para não confiar em nenhuma outra. Com raras exceções, todas elas padeciam de uma ausência de amigas sinceras, compensando tal solidão essencial com a convivência superficial entre si, quando todas se faziam de muitas amigas, mas no fundo estavam sempre armadas e fiscalizando-se reciprocamente. Pouco importava que se tratasse de alguma mulher casada. Para elas, que se conheciam muito bem a si mesmas, bastava que fossem mulheres e o perigo já estaria anunciado. Dessa mesma forma, Marisa se conduzia, sem que isso viesse a ser notado pelos demais. A admiração que tinha pela figura de Glauco foi aí para mais além do que uma simples condição normal, em que alguém observa virtudes de outrem para tentar vivê-las em si mesmos. No fundo, Marisa se permitia arrastar para esses momentos sociais, na expectativa de encontrar o rapaz que ela sentia ser, no fundo, aquele que lhe garantiria a melhor posição no meio das demais. Isso lhe doía na alma, uma vez que Marcelo, apesar de não ser menos bonito do que Glauco, era dotado de uma menor classe, não possuía o mesmo estilo e o gosto apurado do noivo de Gláucia. Assim, Marisa sofria, tanto quanto o casal não se apresentava nas reuniões festivas do grupo, porque a partir daí elas deixavam de ser interessantes aos seus desejos, como quando o casal nela se fazia presente, porque então tinha que administrar as próprias emoções, tinha que se vigiar constantemente para que seus sentimentos e interesses por Glauco não se tornassem patentes aos olhares inteligentes das outras mulheres do grupo. Além do mais,
Enquanto ela se deleitava com a visão do homem cobiçado, tinha que aturar a postura balofa de Gláucia, a noiva, que sempre se esforçava em participar das conversas, falando das rotinas de felicidade que vivia ao lado do companheiro, em viagens, em passeios, em eventos. Na verdade, Gláucia não era uma mulher fútil como as outras a classificavam. Apenas, atendendo à curiosidade das pretensas amigas, relatava um pouco de seu cotidiano com o noivo, para que não fosse considerada uma antipática que nada revelava sobre o seu dia a dia. No entanto, quando falava alguma coisa interessante, era sempre interpretada pelas outras infelizes e frustradas como uma metida, pretensiosa, arrogante e convencida. Não importava qual fosse a condição, Marisa sempre estava em sofrimento, fosse pela ausência daquele representante viril da estirpe masculina, fosse pela sua presença e pela impossibilidade de lhe desfrutar a companhia íntima, além do fato amargo de ter que suportar a companhia de Gláucia. Por esse motivo, há algum tempo, a esposa de Marcelo não tirava Glauco do pensamento, sempre procurando induzir o marido a parecer-se com ele, a imitar-lhe o estilo, trazendo seu nome para as conversas íntimas, como quem não deseja nada, mas que, no fundo, está aproveitando-se de uma oportunidade para fustigar o companheiro. Marcelo não tinha tanta perspicácia para atinar sobre a profundidade desses assuntos ou comentários, levando-os sempre para o lado da provocação de sua vaidade masculina, sem avaliar o que em realidade poderia estar acontecendo com a esposa. E como Marisa, no padrão de formas pensamentos que criava à sua volta no plano espiritual, demonstrava sua vulnerabilidade afetiva e o seu desejo de envolver-se mais intimamente com Glauco, esse foi o caminho aproveitado pela ação da espiritualidade inferior para, usando essa inclinação, estimular em sua alma um desejo ainda maior pelo conhecido de fim de semana, como Glauco se apresentava realmente. A partir daí, aquilo que era o interesse contido no pensamento de Marisa passou a se tornar uma ideia obsessiva, a descontrolar suas emoções de tal maneira que ela passara a fugir da companhia masculina do próprio marido. Inúmeras vezes, suportar a intimidade com Marcelo somente para fantasiar estar se relacionando com Glauco, o que se tornava um martírio para o seu sentimento, ocasião em que deliberou não mais manter um relacionamento íntimo com o esposo, até que tal fase passasse. Além disso, como já explicado no início, usaria essa arma como uma forma de influenciar o marido, para que buscasse ser como aquele que atraía seus interesses de mulher. Se Marcelo se esforçasse em parecer aquele que ela admirava, quem sabe conseguiria transferir o foco de sua admiração para o próprio marido, e assim as coisas voltariam ao normal entre eles. No entanto, ela nada fazia para que tal se desse. Não policiava seus pensamentos, não melhorava a qualidade de seus sentimentos, e desde o fatídico sonho excitante, outra coisa não fazia do que cultivar a emoção que nele vivenciara, esperando torná-la realidade a qualquer preço. Não buscara combater em si própria as ideias nocivas, nem afastara de seus pensamentos tal tipo de sugestão subliminar, tentando realçar as qualidades do próprio esposo, procurando valorizar-lhe a figura pessoal, desenvolvendo olhos generosos para seus esforços, para suas virtudes de companheiro de todas as horas. Afinal, já estavam juntos há alguns anos, e até então suas vidas sempre tiveram o selo do prazer comum, das aventuras arrojadas em busca das emoções exóticas, das viagens de exploração, das férias interessantes em lugares novos e diferentes. E era graças a Marcelo que ela, sem precisar trabalhar, podia levar uma vida de tranquilidade e facilidade. Vida essa que não estava sabendo aproveitar em coisas úteis e em oportunidades de aprendizagem. Marcelo passara a ser, na verdade, um estorvo em sua existência, quando comparado ao novo príncipe de suas ilusões femininas. Sua voz era irritante, seus modos à mesa eram desleixados, suas expressões não tinham o brilho das que Glauco usava, sua conversa era sempre banal e seus comentários pouco profundos a respeito de todas as coisas. Por causa de Glauco,
Marisa passara a adotar outras rotinas que ela sabia serem apreciadas por ele. Passara a cuidar mais do cabelo, já que Glauco parecia gostar de mulheres com cabelo liso e comprido. Começara a preocupar-se com a cor de sua pele, naturalmente branca, observando que Gláucia trazia sua tez sempre amorenada pelo sol, o que impunha que ela seguisse esse mesmo padrão para conseguir atrair a atenção do rapaz. Ele ainda é só noivo. Se com homens casados as coisas podem voltar para trás, quer dizer com aquele que ainda não se enforcou definitivamente, falava Marisa consigo mesma, justificando seus esforços de conquistar os olhares de Glauco para o seu lado, sem se lembrar de que ela mesma era comprometida com Marcelo. Assim Marisa passara a alterar seus hábitos, dedicando-se a sessões de bronzeamento artificial, desculpando-se perante o esposo, alegando ter se cansado daquela cor de doente e que a moda agora era apresentar-se mais morena. Ao mesmo tempo, passara a frequentar o clube, buscando as horas de sol natural para reforçar a cor bronzeada, realçando as marcas das peças usadas na piscina, melhorando seu visual. Não desprezou algumas sessões de ginástica com as quais procurava dar um tono muscular melhor às suas já insinuantes formas, mais algumas sessões no cabeleireiro, e segundo seus interesses ocultos, ela estaria em condições de lutar por aquele rapaz interessante e que até aqueles dias jamais havia tratado com qualquer deferência ou privilégio. Glauco sempre se mantivera à distância, tanto dela quanto de qualquer outra, procurando sempre realçar a sua ligação com Gláucia e o seu estado de aparente felicidade. Isso era uma punhalada, não somente no coração de Marisa, mas no de algumas outras mulheres do grupo que, observando seu caráter de fidelidade e alegria ao lado da noiva, ainda mais se indispunham, comparando-os com os relacionamentos vazios e mentirosos que mantinham com os próprios maridos ou namorados. A felicidade de outros é sempre um espinho amargo na goela daqueles que são incompetentes para construírem a própria felicidade. Duvido que eles sejam tão felizes como parecem ser nos barzinhos da vida, falava Marisa para si mesma, querendo acreditar que naquela fortaleza de entendimentos devia haver alguma brecha de insatisfação que poderia ser explorada por ela. E quando a conversa íntima entre as mulheres enveredava pelo assunto Gláucia e Glauco, havia sempre um grupinho que comungava das mesmas ideias, imaginando que o casal interpretava muito bem o papel de pombinhos apaixonados. Não faltava aquela que dizia ter notado um certo ar de enfado no olhar de Glauco, ou que presenciara uma expressão de reprovação em seu rosto, diante de algum comentário de Gláucia. Esse tipo de conversa alimentava em Marisa a empolgação na conquista. Depois de algumas semanas, ela já trabalhava com a possibilidade concreta de traçar uma estratégia para envolver o rapaz nas teias da sedução. Isso pedia a transformação de sua aparência, adotando algumas que Gláucia apresentava e que pareciam contar com a aprovação de Glauco, além de passar a exibir partes do corpo que, segundo as táticas femininas, seriam atrativos para os olhares masculinos, mas fazendo-os de forma especial, que mesclasse a discrição com a ousadia. E se Glauco se inclinasse a seu favor, Marisa já não se importava com a relação que mantinha com Marcelo, e ainda que eu mesmo conseguisse todas as melhorias profissionais que o equiparassem ao novo de Gláucia, isso não impediria que ela o deixasse para estabelecer seu idílico romance com o novo pretendido. Ao estabelecer esse plano, parece que uma nova vida tomou conta da monótona rotina de Marisa. Uma emoção diferente acordava ela todas as manhãs, porque poderia ter mais um dia no esforço de aproximar-se do objeto de seu desejo. Enquanto Marcelo estava em casa, ela se sentia incomodada, mas assim que ele saía para o trabalho, podia dar vazão a toda a paixão que ia crescendo em seu interior. Colocava músicas românticas no ambiente e dançava sozinha, imaginando-se abraçada a Glauco. Depois de algum tempo, em que seus pensamentos se viam estimulados ainda mais pela presença das entidades inferiores que aproveitavam essa aceleração sem freios das emoções da jovem, ela passara a desejar intensamente que Marcelo se envolvesse com outra mulher, porque assim
tudo estaria facilitado para livrar-se dele. Quem sabe, sem dar vazão aos seus impulsos masculinos, ele não acaba procurando alguma outra mulher por aí, permita assim que eu fique livre para seguir por onde mais quero. Vou procurar me manter fria para que ele, alucinado como sempre foi, se sinta empurrado para satisfazer-se com outra, e tão logo eu descubra, rompo o relacionamento, alegando todas as razões do mundo, por ter sido traída, afinal, mulher naquele escritório é o que não falta. Marisa sabia que suas atitudes podiam desequilibrar o interesse do marido, colocando-o vulnerável em contato com as outras mulheres que ela conhecia lá no escritório e que, como fêmeas no mundo cão, facilmente poderiam aproveitar-se do homem carente e dar início ao envolvimento ilícito. Como esposa, então, passaria a fiscalizar as atitudes de Marcelo, como quem não quer nada e sem que ele percebesse, de forma que, em qualquer situação suspeita, pudesse encontrar motivos para alegar traição e livrar-se de sua companhia, sem perder a aparente razão. Enquanto isso, seguiria com suas estratégias de conquista em relação a Glauco, que exigiam, além das modificações naturais de sua aparência, uma pesquisa detalhada sobre os interesses, hábitos, gostos e usos a respeito de Gláucia noiva. Precisaria saber quem era ela, onde morava, quem eram seus pais, quais eram seus hábitos, como ela pensava. Essa necessidade impunha uma certa aproximação para que, conhecendo melhor o terreno onde iria combater, soubesse que armas escolher para a luta de conquista contra sua principal inimiga. Depois de estabelecer este projeto, deliberou então que precisaria aproximar-se de Gláucia, procurando trocar ideias, pedir conselhos e estabelecer uma forma mais íntima de convivência, o que poderia, inclusive, facilitar a aproximação com o próprio Glauco, bem como conhecer seus hábitos e gostos para inserir tudo isso em sua estratégia. Por isso, no final de semana que teria pela frente, havia combinado com Gláucia um encontro em um shopping da cidade para conversarem, alegando a necessidade de desabafar e pedir conselhos para a relação pessoal difícil que estava tendo com Marcelo. Precisava pretextar alguma motivação mais grave, a fim de que a jovem interlocutora não se esquivasse do convite. Por isso, ao telefone, afirmava Marisa e Gláucia: "Sabe, Gláucia, eu admiro muito a relação equilibrada que você e seu noivo mantêm. Isso me faz pensar que sua opinião é a mais harmoniosa que eu poderia obter quando está questão o rumo de meu casamento. Nossa, Marisa, você e Marcelo sempre me pareceram estar tão bem", exclamou Gláucia. "Isso para você ver como as coisas são tão superficiais. Estou entrando em desespero e não sei como proceder. Por isso gostaria de conversar com alguém que pudesse me ajudar, escutando, opinando, orientando com conselhos para que, se o erro estiver em mim, eu possa corrigir e manter meu casamento, já que não desejo me separar. Mas as coisas já estão nesse pé. Olha, Gláucia, estou indo nessa direção. Eu já nem mantenho mais intimidade com ele, porque desconfio de certas coisas que esteja fazendo. Não tenho provas concretas, mas você sabe como somos nós, as mulheres. Uma conversa torta aqui, um telefonema ali, um atraso mais além, o nome de mulher no meio do assunto. Aí você vai juntando as coisas e o quadro fica mais ou menos perigoso. Por isso, preciso contar as coisas para alguém que saiba me escutar e que, por experiência própria, possa me dizer se estou certa em desconfiar ou se tudo não passa de uma loucura de minha parte. Às vezes fico perturbada, não sei o que pensar, e antes que enlouqueça ou faça alguma bobagem, preciso falar com alguém." Vendo o drama aparentemente real que a esposa de Marcelo lhe apresentava ao telefone, Gláucia se viu convocada a prestar solidariedade fraterna, aquela que lhe parecia mais uma esposa feliz, na manifestação das aparências de um mundo ilusório, mas que, em verdade, se lhe revelava desesperadamente perdida, em busca de uma resolução para os seus problemas afetivos. Como isso não iria lhe custar nada, Gláucia aceitou o convite e então marcaram um encontro naquele final de semana para que Marisa desabafasse. Seria a primeira vez que as duas se veriam sozinhas, em uma conversa mais demorada, através da qual Marisa estudaria o terreno e conheceria melhor a forma de pensar de Gláucia.
E nada melhor para isso do que se fazer de necessitada de conselhos, inventando mentiras e invertendo a história verdadeira, uma vez que a jovem noiva de Glauco jamais iria saber da realidade, por não possuir nenhuma intimidade com Marcelo, e porque Marisa solicitaria sigilo absoluto daquela conversa para que o próprio Glauco não acabasse prejudicando a solução daqueles problemas pessoais. Sua saída de casa não despertaria suspeitas em Marcelo, que efetivamente já estava acostumado a deixar a mulher passear pelos shoppings da cidade, naquela distração tão comum à maioria das pessoas. Em realidade, a ausência de Marisa do lar representava para Marcelo um verdadeiro alívio, agora que, com a sua aproximação de Camilo e seus contatos diários com a jovem beldade do escritório, ele mesmo já não se sentia atraído pela companhia da esposa, encontrando na colega de profissão o reconhecimento e a valorização que a própria mulher passara a lhe negar. O final de semana, então, seria de devaneios afetivos para o marido e de exploração estratégica para a esposa, ambos trabalhando em sentido diverso da própria união que adotaram um dia, como caminho comum para a felicidade. Por trás de ambos estavam entidades vinculadas ao departamento, estimulando em Marisa e em Marcelo os sonhos e as construções espúrias de um sentimento infiel, afastados da conversa franca e honesta de um para com o outro, que, uma vez acontecendo, poderia evitar para os dois as dores e dissabores que fatalmente lhe estariam reservados para o futuro. Enquanto isso, o chefe e Juvenal se deleitavam com as emoções animalizantes que dividiam o lado de Sílvia, retirada do corpo e levada em espírito às reuniões lascivas e licenciosas nas quais, envolvidos por ambos, que se fazendo parecer com Marcelo, despertavam na mulher as emoções mais alvitantes e os desejos mal controlados, é uma noitada de desajustes que não nos convém detalhar, para que as imagens inferiores não se multipliquem na mente. O que nos convém realçar, entretanto, é o fato de que durante o repouso físico, nossos espíritos procuram ou são levados aos ambientes com os quais se mantenham afinizados, junto de entidades que comungam das mesmas inclinações e desejos. Se somos dotados de sentimentos nobres, buscaremos ou seremos levados a lugares tais. Se somos envolvidos por sentimentos inferiores, encontraremos os lugares igualmente inferiorizados, que nos recebem como convidados e nos quais teremos sempre a companhia adequada ao que buscamos. E não faltam nas regiões astrais, nas dimensões espirituais, que renteiam a superfície da terra, os ambientes degenerados nos quais os espíritos de igual teor se permitem as mesmas emoções baixas dos mais baixos níveis da animalidade racional. Capítulo 9. O encontro da astúcia com a inocência. No local e hora marcados, encontraram-se Glaucia e Marisa, como haviam combinado, de maneira que durante algum tempo poderiam se entender sem serem molestadas por companhias indesejáveis. Cumprimentaram-se de maneira costumeira e, tendo escolhido um recanto mais isolado, puderam se posicionar para o início da conversa, conforme a esposa de Marcelo havia solicitado. A Glaucia, nem sei por onde começar, expressou-se Marisa, desejando imprimir um tom trágico de sofrimento ao seu discurso. Vamos, Marisa, comece por onde quiser, que eu saberei escutar, respondeu a amiga que nem de longe imaginava que aquilo se tratava, na verdade, de uma situação simulada, para que sua vida pessoal e as rotinas de sua relação com Glauco acabassem no conhecimento de Marisa. Bem, Glaucia, primeiramente gostaria de agradecer pela sua compreensão em me escutar, porque nos dias de hoje é muito difícil a gente poder contar com alguém que tenha tempo para perder compartilhando conosco nossas dificuldades. Mas se não fosse você, que nos conhece já há um bom tempo, não saberia quem recorrer, já que não vejo em mais ninguém as qualidades de equilíbrio e maturidade que percebo em você e Glauco. Não é bem assim, Marisa. Nós somos pessoas comuns, sem nada de especial. Pode parecer assim para muita gente, mas sempre observei como é que vocês se dão tão bem, como estão sempre felizes e se tratam com carinho, coisa que é tão rara mesmo naqueles casais nossos amigos
que se relacionam há mais tempo. Isso é verdade, Marisa, respondeu Gláucia, sorridente e feliz. Nós nos damos muito bem, e acho que poucos que conhecemos se entendem tanto quanto nós. Então foi por isso que pedi sua ajuda para me aconselhar. Pois então, fale sobre o que a esteja incomodando, Marisa. E a partir daí, a esposa de Marcelo passou a relatar que seu marido estava diferente em relação a ela, adotando uma postura de distanciamento, dizendo que já não mais a procurava intimamente, o que a fazia desconfiar da existência de uma outra mulher. Com a mentalidade criativa que a má intenção sabe estimular na mente dos que se conduzem pelas trilhas tortuosas da intriga, alimentada pela companhia das entidades ignorantes que assessoravam a mando do departamento, Marisa alinhavou uma série de fatos que, aos olhares de qualquer pessoa mais desavisada, poderiam produzir a nítida impressão de que o marido se conduzia por caminhos suspeitos. Falou de telefones de mulheres, do assédio de algumas amigas do escritório, que ela sempre considerou perigosas para a estabilidade de seu casamento, entre outros detalhes. Em momento algum, referiu-se à sua posição de afastamento deliberado, nem ao seu relacionamento aberto e sem policiamentos. Invertendo todas as notícias, atribuiu apenas ao marido a responsabilidade da modificação da rotina familiar. Gláucia escutava e, ao mesmo tempo em que se sentia surpresa no íntimo com aquela conduta de Marcelo, procurava manter uma postura exterior da serenidade para que nenhuma reação física de sua parte viesse a ser interpretada como um pré-julgamento ou uma aceitação da suspeita de Marisa. Você não acha, dizia Gláucia, que o tipo de atividade profissional que Marcelo possui permite ou impõe que tenha um contato com mulheres tanto quanto com homens? Afinal, existem clientes do sexo feminino, sem falarmos das colegas de escritório, com as quais Marcelo precisa se relacionar profissionalmente. Isso é normal nas atividades das pessoas que trabalham na área jurídica, na área empresarial, na área médica, entre outras. Sim, Gláucia, respondeu Marisa, desejando parecer maleável nas observações. Eu também procuro pensar por esse lado. No entanto, isso seria aceitável se ele ainda se interessasse por mim, se me procurasse como antes. Mas desde que esta se afastando sem uma explicação, eu fico perdida e passo a pensar em todas as hipóteses possíveis. Você não faria a mesma coisa se fosse com você? A pergunta soou como um convite a que Gláucia pudesse revelar sua forma de proceder em relação ao noivo, entrando no verdadeiro assunto, que era de interesse de Marisa. No entanto, a amiga, parecendo não entender o seu desejo, respondeu perguntando: Você já conversou com Marcelo a respeito? Já esteve em seu escritório para conhecer suas amigas e se apresentar como sua esposa? Bem, Gláucia, falou Marisa, disfarçando a irritação por não ter conseguido meter-se no assunto almejado. Eu não tenho muito tempo para conversar com ele e, na verdade, nem há muito assunto a ser de interesse comum. Ele sempre chega cansado quando não chega tarde demais e me encontra dormindo. Muitas vezes, quando chega, eu não estou em casa. Isso torna difícil o nosso entendimento. Além disso, as poucas vezes em que tentei tocar no assunto, ele foi hostil e evasivo, negando qualquer situação estranha e dizendo que eu estava ficando louca por não ter nada para fazer o dia inteiro, que ficava pensando bobagens por ter a mente vazia. E no escritório, você já foi até lá? Se deu a conhecer as outras pessoas que trabalham com ele? Para dizer a verdade, eu estive por lá uma única vez há muito tempo. Algumas das pessoas que estão hoje nem estavam ainda. Foi logo no começo, quando o Dr. Josué, muito doente, apresentou Marcelo aos outros 2 sócios para que pudesse ficar no escritório para cuidar dos casos que ele já não podia acompanhar por causa da enfermidade que, por fim, acabou por levá-lo à morte. Aliás, Gláucia, senti uma coisa tão ruim lá dentro que jurei a mim mesma nunca mais colocar meus pés naquele lugar. E pretendendo dar mais espaço às confissões da esposa de Marcelo, Gláucia perguntou: Como assim? Fizeram alguma coisa para você? Não diretamente nada. No entanto, desde esse tempo pude perceber que aquele lugar devia ter uma atmosfera negativa. Sei lá, os 3 sócios principais pareciam 3 águias prontas para se entredevorarem.
apesar de se tratarem com cordialidade e respeito. Nenhuma palavra era dita sem uma intenção liberada, e cada exclamação admirativa trazia por detrás uma segunda intenção. Coisa de advogado, minha filha, comentou Gláucia. Mas parecia coisa do demônio. Tão grave assim, parece. Afinal, o lugar é muito suntuoso. Há muito dinheiro correndo por ali. Muita gente influente que passa, políticos, empresários, gente perigosa e poderosa. E você sabe, onde existe muito dinheiro, sempre há muita sujeira. São todos mais senhores do que rapazes, mas pelo pouco tempo que ali estive, pude sentir seus olhares me despindo, como se eu fosse um pedaço de carne exposto à apreciação. Fiquei muito mal, no entanto. Evitei comentar com Marcelo, para que ele não se deixasse impressionar por isso, mas ao contrário, aceitasse o trabalho que representava um salto em sua carreira de advogado. Somente o Dr. Josué me pareceu menos perigoso, certamente por causa da doença avançada que o consumia. No entanto, pude sentir que entre os três havia muita divergência e pouca confiança. Tanto que logo depois que Josué morreu, seus clientes passaram para a responsabilidade dos outros dois principais proprietários do escritório, e Marcelo acabou convidado por Alberto a permanecer em sua equipe, na qual acabaram depois se incorporando as outras advogadas a que eu me referi. Dentre elas, só conhecia a mais velha Silvia, que já era casada e me pareceu uma mulher normal, sem nada de diferente de qualquer outra. Tratou-me muito bem nos poucos instantes em que pude estar com ela, em uma festa de um conhecido de meu marido, a qual compareci acompanhando. As outras duas eu não conheço, nem elas me conhecem, e Marcelo sempre procurou evitar tocar em seus nomes para não me provocar ciúmes. Mas você, Marisa, é uma mulher bonita, atraente, com qualidades que não são facilmente encontradas em mulheres por aí. Confie em você mesma e não se deixe levar por fantasmas ou suspeitas que podem não ser verdadeiras. Além do mais, há períodos na vida das pessoas durante os quais os interesses físicos se tornam menos ativos, sem que isso corresponda a uma diminuição do afeto. Seja você aquela que se mantém como amiga de Marcelo, conversando sobre as coisas normais da vida, não intimidando com interrogatórios ou suspeitas, fazendo-se sentir querido nestes momentos difíceis, para que, se ele estiver realmente envolvido com alguém ou com o desejo de se envolver, o seu modo de proceder mais ameno, agradável, suave, possa atuar a seu próprio benefício, fazendo-se sentir segura ao seu lado e sem nada que o empurre para o passo errado, nem o estimule a uma conduta da qual ele sabe que pode se arrepender. Entendo. Se vocês tinham um bom entendimento físico antes, se você continua sendo uma pessoa atraente, se nada mudou na estrutura material da vida dois, a se considerar que Marcelo possa estar realmente tendo um envolvimento externo, esteja certa de que a euforia da novidade acaba perdendo para a segurança da união já estabelecida, principalmente se a antiga companheira sabe entender esse momento difícil pelo qual ele possa estar passando, e ao invés de vê-lo como seu homem, entenda-o como seu filho. É um processo de crise afetiva. Mas essa é a teoria da Amélia, Gláucia. Aguenta tudo calado e se faz de morta para não perder o marido. Algumas pessoas interpretam as coisas por esse lado, Marisa, mas eu acho que de uma forma ou de outra, todos nós precisamos aprender a ter certa dose de tolerância com os nossos próprios equívocos. E como não somos infalíveis também, admiramos a paciência que outras pessoas possam ter a respeito de nossos erros, dando-nos oportunidades de nos corrigirmos e retornarmos o caminho correto. Enquanto Gláucia falava, Marisa ia ficando de boca aberta, admirando a maneira firme e sincera com que a jovem exteriorizava esses conceitos, que em seu mundo íntimo se apresentavam totalmente novos e algo absurdos. Ao mesmo tempo em que se perdia em cogitações filosóficas que eram muito profundas para sua cabecinha oca, passava a observar Gláucia como uma adversária perigosa no trato com as coisas do afeto, porquanto sabia que se tudo aquilo que ela estava dizendo fosse algo que ela própria vivenciasse, suas chances com Glauco estavam muito reduzidas, já que concordava plenamente com os conceitos que a jovem à sua frente
lhe havia apresentado naqueles poucos minutos de conversa. Nenhum homem é capaz de trocar uma mulher segura e amiga incondicional por uma aventura arrojada que pode se revelar em um grande problema logo mais adiante. Mesmo quando a sexualidade interfira na opção inicial, fazendo com que alguns homens imaturos busquem aventuras com corpos femininos para saciarem suas dependências psicológicas ao se depararem com as almas femininas, exigentes, caprichosas, ciumentas, mesquinhas, escondidas dentro dos corpos torneados, esses mesmos homens começam a observar que, em geral, essas novidades acabam muito piores do que as antigas companheiras, que os deixaram livres para que quebrassem a cara nas aventuras físicas. Marisa, como mulher, tinha tais ideias intuitivamente gravadas em seu íntimo, mas jamais imaginou que encontrasse alguém que as defendesse de forma tão clara e convicta como acontecia a Gláucia. Aproveitando um instante na eloquente desta, Marisa arriscou perguntar: essa é uma teoria muito bonita, Gláucia, mas eu duvido que alguma mulher a siga. No fundo, todas fazemos as mesmas coisas sempre, buscando demolir o traidor com a volúpia de um trator, para vê-lo despedaçado, você não acha? Acho que é essa a escolha que a maioria tem adotado porque não tem segurança no próprio afeto que diz nutrir pelo companheiro. Quando a pessoa ama de verdade, sua preocupação com a felicidade do outro vem em primeiro lugar, e isso inclui, inclusive, essa capacidade de renunciar para que o outro ou a outra possa procurar a sua felicidade pessoal. Preferimos, Marisa, nos transformar em gaiolas douradas, cheias de riquezas ou tesouros, mas que se mantenham fechadas ao redor daqueles a quem nos devotamos. Cada uma das barras desta jaula nós a construímos com um dos serviços que lhes prestamos. Assim transformamos nossas concessões sexuais em algumas partes da jaula. Convertemos a roupa que lavamos, a comida que cozinhamos, os filhos que criamos em outras tantas barras dessa gaiola. Usamos o dinheiro que ganhamos, as dívidas que fazemos, os ciúmes que demonstramos, os trejeitos físicos como outras fontes de aprisionamento, mas em momento algum aceitamos que os nossos companheiros ou companheiras devem ser livres para voar para onde quiserem. Enquanto não formos assim, jamais teremos certeza de que estão conosco por aquilo que representamos em suas vidas, e não porque estão suficientemente amarrados a nós, sem poderem escolher ou sem terem coragem de arriscar coisa diferente. Quando alguém não é livre para partir, a sua permanência não indica alegria por estar ao nosso lado. Somente quando as portas da gaiola estão abertas é que podemos admirar a fidelidade daquele que está ao nosso lado, que mesmo podendo partir, continua ali por nos amar e por nos querer verdadeiramente. É por falta desse sentimento real que a maioria das mulheres se permite essa estratégia de agir para amarrar com suas teias pegajosas nas disputas umas com as outras, aqueles que consideram seu patrimônio e sobre o qual devem exercer uma vigilância canina e cruel. De qualquer forma, poucas delas conseguem desfrutar de uma felicidade real ao lado da pessoa que dizem amar. Prender alguém, por mais dourados que sejam os laços ou as correntes, não deixa de ser uma prova de desamor. E ainda que conseguíssemos passar por cima do companheiro e sua nova companhia, destruindo a felicidade de ambos, arrasando-os para sempre, isso não nos faria felizes por recuperar o ser amado de nosso coração. Seria apenas, como tem sido sempre, a expressão de nossa animalidade que não suporta perder uma disputa. Isso tudo é fruto do nosso orgulho, e não do amor que dizíamos ter por aquele ou aquela que nos trocou por outra companhia. Eu digo sempre ao Glauco que tenho tanto amor por ele que, se acontecer de encontrar alguém que o faça mais feliz do que eu esteja fazendo, está autorizado a me deixar e seguir com essa pessoa para construir sua felicidade ao lado dela. Espantada com a frase que parecia ser sincera, Marisa comentou entre dentes: não acredito que você fale isso para ele. Falo sempre, e não em tom de ameaça. Falo antes de tudo como uma amiga que quer a sua felicidade verdadeira e que será mais feliz em vê-lo bem com outra do que vê-lo triste na minha companhia. Não suportaria uma vida ao lado de alguém que tivesse que me abraçar, me acariciar,
de maneira forçada ou artificial. Diante das palavras de Gláucia, Marisa não sabia o que dizer. Seus pensamentos não tinham rumo certo para seguirem adiante ou retroceder. Ela mesma já não sabia o que falar para que a conversa voltasse ao tom original. Pensar em levar Gláucia a revelar parte da sua intimidade e, em realidade, passar a perceber não apenas as virtudes reais da oponente, mas sim como haveria de ser difícil a luta para conquistar-lhe o noivo. A noiva de Glauco parecia tocada por uma força espiritual que lhe produziu uma torrente de ensinamentos elevados aos ouvidos de Marisa. Pouco acostumados a esse tipo de conceitos, por ter se conduzido durante toda a vida pelos caminhos vulgares da maioria das pessoas, pouco aprofundados em sentimentos verdadeiros, repetindo sempre as antigas reações do orgulho ferido em busca de vingança. E como Gláucia era uma jovem, esclarecida no sentido das questões espirituais, aproveitou a oportunidade em que Marisa se queixava das modificações do comportamento de Marcelo para informar-lhe sobre tais realidades também. Aproveitando o silêncio da outra, Gláucia continuou dizendo: "É isso, Marisa, sem falar nas influências externas e invisíveis que nos fazem mudar de comportamentos e explicações." Marisa ainda estava tão absorta nas palavras revolucionárias que haviam caído no íntimo minutos antes, que não entendera a amplitude das novas revelações. Como? Como é que é, Gláucia? Que negócio é esse de influências externas e invisíveis? Micróbios voadores podem estar fazendo Marcelo mudar de comportamento? Não, Marisa, disse Gláucia, sorrindo diante do despreparo da outra. Estou falando de influências exteriores e invisíveis, mas não quero dizer micróbios. Estou falando de espíritos que nos influenciam, às vezes de tal maneira que nós mudamos de comportamento sem nos darmos conta de que nós estamos permitindo tais mudanças. Endireitando-se na cadeira, Marisa arrepiou-se exclamando: "Credo, Gláucia, macumba não é dos meus assuntos prediletos." Marisa usara essa expressão porque no passado já se valera de certos rituais africanos para tentar obter certa classe de vantagens, conhecendo por isso as possíveis interferências do mundo invisível sobre o mundo físico. Nem dos meus, Marisa. Não estou falando de macumba, nem de magia, nem de demônios, mas sim da ação de espíritos ignorantes que se valem de nossas fraquezas para nos induzirem a condutas que eles também desejam tanto quanto nós. Mas isso existe mesmo? Você sempre me pareceu muito inteligente para acreditar nessas coisas. Tudo que nós não conhecemos, nós tememos, minha amiga. O conhecimento das relações espirituais e da nossa condição de espíritos imortais nos beneficia muito para que possam agir dentro de certos padrões que nos defendem a vida pessoal dos ataques das entidades menos esclarecidas, porque nos coloca em sintonia com forças elevadas que vibram em outras dimensões, que são inacessíveis aos ataques das sombras. Mas como é que isso pode estar atuando sobre nossas vidas pessoais? Eu sempre fui uma boa pessoa. Marcelo nunca fez nada de errado, pelo menos que eu saiba. A gente até vai à missa de vez em quando. Sim, Marisa, existem leis que explicam como é que essa influência acontece. Isso não depende das nossas aparentes boas intenções, muito menos de quantas vezes fomos nas cerimônias religiosas. Não existem amuletos que nos defendam de tais influências, a não ser nossas próprias vibrações, que mais não são do que a expressão de nossos pensamentos e sentimentos. Como assim? Tudo o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos indica a natureza evolutiva de nossa alma. E se ela está sintonizada com coisas elevadas, emitiremos forças elevadas que atrairão espíritos amigos para nossa companhia. Mas se fazemos o contrário, ao longo do nosso dia, nos irritando, pensando coisas más, sentindo coisas inferiores, desejando ou fazendo coisas mesquinhas para os outros, nossas vibrações se mesclam com sombras e com imagens horríveis que sinalizarão nossos desejos e nos facultarão a companhia de entidades igualmente perversas a nos explorarem as tendências inferiores e produzirem em nós uma estimulação para que aqueles defeitos sigam sendo exteriorizados em nosso comportamento. Assim acontece com a pessoa
que, tendo certa inclinação para a bebida alcoólica, não deseja colocar um controle em seu impulso, dominando sua vontade. Aos poucos, vai permitindo que alguns sócios invisíveis se acerquem para fazê-lo beber sempre um pouquinho mais. E como ela imagina que está atendendo apenas ao próprio gosto pela bebida, vai permitindo que as doses aumentem, que uma garrafa suceda a outra, até que a embriaguez a domine por completo, e dessa forma se torne instrumento fácil de ser conduzido por entidades inferiores. Alguns se tornam violentos dentro de casa, outros são usados no trânsito para a produção de acidentes que matam outras pessoas, outros são explorados no vício por adversários invisíveis, até que se vejam reduzidos à sarjeta, a mente em câncer ou a enfermidade. Tudo isso porque os próprios interessados se permitiram agir pelo rumo da permissividade e da vivência dos próprios desejos, que não quiseram ou souberam refrear ou dominar adequadamente. Dessa forma também se dá com todos os demais vícios, inclusive com as questões da sexualidade, da gula, dos excessos em todas as áreas, na mentira, na fofoca, na violência, desde que isso seja fraqueza de caráter da pessoa invigilante. Nenhum espírito terá o poder de obrigar qualquer de nós a nos tornarmos aquilo que não queremos, de um dia para a noite, a não ser aos surtos da mediunidade desequilibrada, a que se permitem certas pessoas que, sem saber como se controlarem nas influências espirituais que a mediunidade explica, assumem comportamentos estranhos, ainda que transitórios, como se uma outra personalidade tivesse assumido o comando daquele corpo. Executadas estas questões, em que o transe mediúnico abre espaço na mente da pessoa despreparada, a fim de que a influência de uma outra entidade se faça mais ativa nos atos e palavras que aquele corpo passa a externar. A não ser nesse caso, as demais influências sobre os encarnados se manifestam de maneira sutil primeiramente. Se os encarnados não a identificam e se permitem viver tais convites, essas influências vão se tornando mais fortes, como uma erva daninha que não foi arrancada assim que brotou no solo fértil. O encarnado, então, via deixando que ela cresça, retornando aos mesmos comportamentos que vão drenando sua vontade de resistir, agora estimulado não apenas por seus gostos, mas igualmente pelos gostos de seus sócios invisíveis, que o intuem para que repita sempre aquele ato ou consuma aquele produto que eles próprios, espíritos sem braços físicos, já não podem mais fazê-lo sem a ajuda dos encarnados. A erva daninha vai se robustecendo, ficando cada vez maior e mais enraizada nas próprias tendências do encarnado, que não suspeita de que não está mais agindo sozinho. E na medida em que o tempo passa e as atitudes vão se tornando mais repetitivas, passa a ocorrer algo que se chama de simbiose, uma mistura das vontades entre o encarnado e o espírito, numa perfeição associada, neste caso para as coisas ruins. Aí nesse ponto o encarnado pode mudar muito de comportamento e não perceberá a que ponto já chegou, sempre achando que são os outros que estão diferentes. Por isso é que essa questão também não pode ser deixada de lado na abordagem do problema de Marcelo, que de uma forma ou de outra pode ter permitido que as influências perniciosas tenham estabelecido uma linha de ação em seu psiquismo e o estejam explorando, fazendo mudar o rumo de sua vida. Atarantada com todas estas informações, Marisa não sabia como reagir e então perguntou algo assustada: mas como é que a gente se protege de tudo isso se não conseguimos enxergar essas coisas ao nosso lado? Essa pergunta é muito comum aos leigos, Marisa. Eles pensam que existe um amuleto mágico que os torne vulneráveis a tais influências, mas isso não existe. No passado, íamos às igrejas, e se o padre nos absolvia os pecados, voltávamos para casa levinhos e prontos para continuar pecando mais um pouco, porque o pecado nos produzia prazer. Pensávamos em nos livrar da carga da culpa sem desejarmos alijar de nossas costas a carga da vontade de continuar errando. Mas quando entendemos as leis espirituais, passamos a ver que a única maneira de não nos permitirmos ceder a esse assédio é modificarmos nosso caráter, alterarmos nossas inclinações, melhorarmos nossas ideias, mudarmos nossos sentimentos para outros mais elevados
e então nossa sintonia afastar-se-á dos níveis inferiores para galgar lugares mais elevados e estabelecer contato com espíritos mais puros, que nos amam e nos ajudam a superar nossos problemas através de caminhos retos e conduta digna. Aquilo tudo era um verdadeiro tapa na cara de Marisa, que, sem deixar Gláucia perceber, interpretava tais ensinamentos partindo do próprio ponto de vista, interessada em usar a noiva para surrupiar-lhe o noivo, o que motivou um mal-estar em seu íntimo, obrigando-a a dar por encerrada aquela conversa, que começara com o objetivo de se transformar em um verdadeiro alerta para os seus desejos mais escusos. Ah, Gláucia, esse assunto me assusta. Quem sabe se com seus conselhos consigo conversar um pouco com Marcelo e as coisas se modifiquem para melhor. Desculpe o tempo que tomei e obrigada por ter me atendido, explicando-me essas coisas. Ora, Marisa, é um prazer poder escutar você e dividir algumas coisas em que acredito. Se por acaso as coisas não melhorarem com Marcelo, procure-me novamente, porque nessa questão de companhias espirituais, talvez a sua ida a um centro espírita ajude muito na melhora de suas vibrações e no amparo tanto ao seu esposo quanto às possíveis entidades que o estejam influenciando. Eu conheço um que é muito bom e que não tem nada disso que as pessoas temem, por desconhecerem o que é o espiritismo de Allan Kardec. Se precisar, me ligue e eu vou com você, está bem? Tudo bem, Gláucia. Vou pensar em tudo e qualquer coisa lhe telefono novamente. A única coisa que lhe peço é que não comente esse assunto com ninguém, nem com Glauco, porque não quero que o Marcelo acabe sabendo do tema de nossa conversa, até que eu defina o que desejo fazer. E você sabe como os homens são solidários uns com os outros, não? Claro, Marisa, seu segredo irá comigo para o túmulo, como você me está pedindo. Mas não se esqueça do auxílio espiritual para resolver essa questão, antes de qualquer rompimento da sua união com seu marido, está bem? Combinado. Capítulo 10. As vivências de Gláucia e Glauco. Diante de tudo o que havia aconselhado, você pode imaginar que Gláucia estivesse apenas teorizando em relação à maneira de se conduzir nas horas difíceis do afeto. No entanto, as suas palavras vinham revestidas de suas próprias experiências nesse campo. Em realidade, ela e Glauco já vinham se relacionando desde os tempos do final da adolescência e demonstravam possuir um sentimento sincero e recíproco. No entanto, essas impressões, durante o ingresso de ambos na fase adulta, sofreram um abalo muito sério. Assim que Glauco ingressou na universidade, as novas companhias masculinas, o novo ambiente e as inúmeras presenças femininas ali encontradas fizeram com que os pensamentos do rapaz se modificassem acerca do antigo namoro. Amigos novos convidavam-no para aventuras diferentes e, na sua condição de universitário, não poderia deixar de corresponder. Iludido pela nova etapa em sua vida, certa importância social, Glauco se deixava levar pelo véu da vaidade, relegando ao segundo plano o relacionamento com Gláucia, que, apesar dos protestos, ia sendo colocada de lado pelo então namorado. Tal fase em suas vidas havia ocorrido já há mais de 10 anos e exigiu da jovem o amadurecimento acelerado, para que, gostando de Glauco como gostava, pudesse superá-la, ajudando o imaturo companheiro. Envolvido pelos amigos, que sempre lhe exigiam a companhia sem a presença da namorada de tanto tempo, Glauco passara a comparecer a festas noturnas, conhecendo novas mulheres e se deixando enredar em comportamentos complicados, dos quais teria grandes problemas em sair. Gláucia sofria as consequências dessa reviravolta, procurando conversar seriamente com o namorado, que sempre negava qualquer alteração de comportamento, dizendo que aquilo era a implicância dela. Já chegavam aos seus ouvidos notícias alarmantes, que lhes eram transmitidas por amigas, por pessoas conhecidas, dando conta de terem encontrado o namorado nos braços de outras moças. Fora o noticiário que corria na boca de vários outros amigos comuns, que, sabendo da nova conduta irresponsável de Glauco, evitavam lardeá-la para não ferir a jovem namorada. Gláucia, nessas ocasiões, se revoltava contra aquilo que considerava uma falta de respeito para consigo mesma. Não adiantando as conversas com o namorado,
suas negativas e nem suas promessas de que as coisas voltariam ao que era antes. Os compromissos da faculdade, as provas, os estudos, tudo isso tomava tempo de sua atenção. Sem falar, justificava-se ele, das intrigas de meninas que se ofereciam descaradamente e que se viam recusadas por seu interesse masculino. Essa era a fonte das inúmeras fofocas a respeito de seu procedimento, nada mais do que isso. Gláucia, naturalmente ferida, sabia que tudo não podia ser invenção de meninas frustradas e que Glauco estava assim, escondendo a realidade. Sofrendo em silêncio, deliberou pedir ajuda à sua mãe. À distância, acompanhava a modificação da rotina da filha, que apesar de estudante universitária em outra instituição, se recusava a adotar o mesmo estilo de vida do namorado. Gláucia fora nascida e criada em uma família de pessoas que se ligavam ao espiritismo cristão, e dessa forma, desde a meninice, auria os princípios límpidos e simples de uma fé sincera e baseada no raciocínio, o que lhe produzia muita consolação e explicações para vários de seus problemas pessoais e de relacionamento. Assim, revestiu-se de coragem para conversar com sua mãe a respeito, ouvindo-a com atenção no sigilo do confessionário do coração maternal. Dona Olívia, sua genitora, deixou que a filha desabafasse tanto pelas palavras quanto através das lágrimas de um coração que sofria e que de forma consciente estava concluindo que o rompimento seria indispensável para que aquela situação mentirosa tivesse um fim. Depois de ter escutado as dores da filha, sem interromper seu relato, nem se deixar levar pelo pieguismo, de vê-la como a mais infeliz das jovens, como acontece com certos pais em relação aos que causam sofrimentos aos seus filhos, contaminando-lhes o bom senso, Olívia tomou a palavra, começando a responder às dúvidas de Gláucia. Filha, vou lhe fazer algumas perguntas simples. Você me responda como se estivesse respondendo para você mesma, está bem? Sim, mãe, está bem. Você ama o Glauco? Surpreendida logo na primeira indagação, Gláucia titubeou em responder, obrigando Olívia a esclarecê-la melhor. Filha, não me refiro a esse Glauco que está aí, nessa vida aventurosa. Estou me referindo ao rapaz que tem virtudes e valores que você conhece há muito tempo. Afinal, vocês namoram há anos e esse relacionamento permite que seus sentimentos o tenham conhecido tanto quanto ele a você, não é? Entendendo o que a mãe queria dizer, Gláucia respondeu: Mãe, ele é uma pessoa linda, cheia de bons sentimentos. Alguém que sabe ajudar as pessoas e fazer por elas sempre o melhor. Com relação a mim, sempre me ajudou em tudo. Nunca usou de violência ou agressividade. Foi sempre companheiro em minhas crises e amigo nas horas difíceis. Nunca conheci alguém melhor. Por isso é que estas coisas que está fazendo me doer tanto. Porque parece que não é ele, sim, mãe, apesar de tudo eu o amo. Feliz com a resposta honesta, Olívia partiu para a segunda. Por tudo o que ele já lhe disse e por aquilo que já aconteceu entre vocês, você acha que ele a ama? Ah, mãe, eu achava, mas agora são tantas as novidades que não estou mais sabendo de nada. Entendendo a dúvida da filha, Olívia continuou. O que quero saber, Gláucia, é se o que ele construiu com você será fácil de ele construir com qualquer outra por aí. Bem, mãe, intimidades a senhora sabe que qualquer mulher sabe dar para conquistar o ser amado. No entanto, estou certa de que o carinho, a afetividade, a maneira amiga e compreensiva de tratá-lo, as conversas abertas e francas que sempre tivemos, as aventuras que vivemos juntos, isso tudo estou segura de que vai muito além dos contatos físicos passageiros. Se ele encontrasse alguém que lhe desse tudo isso que você lhe ofereceu, e por isso fosse melhor do que você na vida dele, você como interpretaria esse fato? Ah, mãe, vai ser difícil encontrar outra assim, disse sorrindo, meio encabulada, meio convencida. Sua mãe sorriu diante da autoconfiança positiva que a jovem demonstrava, o que era um bom sinal para aquele momento. Mas vamos fazer de conta que ele encontra uma super Gláucia por aí, mais bonita, mais amiga, mais calorosa, mais companheira, mais tudo que você. Ora, se existisse uma pessoa assim, mais tudo do que eu, ele seria um idiota se não ficasse com ela. Do mesmo jeito que você, minha filha. Se encontrasse um super Glauco dando sopa,
Seria uma outra tola se o deixasse escapar, não é? É, mãe, seria sim. Pois bem, Gláucia, até aqui não estamos concluindo nada. Só estamos estudando o terreno onde seu afeto está posto para que possamos saber como agir melhor. Tudo bem, mãe. Já vimos que você o ama, apesar das tolices que está fazendo e que provavelmente será difícil que ele encontre alguém que o ame como você, ainda que possa estar com algumas aventurazinhas, com certas aventureirazinhas de plantão, coisa, aliás, que existe desde que o mundo é mundo, porque se todos estão à procura de alguém interessante e que lhes faça felicidade, elas também. Assim, Gláucia, se você termina o relacionamento por estar magoada, isso pode produzir algo de bom para você num primeiro momento, mas também pode favorecer que o seu namorado se veja livre para continuar na ilusão de uma vida diferente e estimulante, que vai durar um bom tempo, já que a nova situação universitária vai lhe fornecer um grande arsenal de emoções novas, e até que se canse de tais aventuras para se lembrar das boas coisas que tinha com você, talvez já tenha que estar casado com alguma aventureirazinha grávida por aí. O velho golpe ainda funciona muito bem, e ainda muito jovem, se vendem presos no visgo dos prazeres desenfreados, mesmo que tenham se permitido vivê-los apenas para dar vazão à curiosidade ou à excitação de um momento. Por isso, tantas famílias desajustadas, começadas pelas facilidades do sexo, sem responsabilidade no afeto, mas sim fundamentadas numa atitude equivocada de certas mulheres, com a ideia de prender o parceiro pelo útero e não pelo coração. Se observarmos bem, Glauco está enfermo da afetividade. Essa doença ataca muitos rapazes como ele, que imaturos para certas transformações, se permitem certas condutas para se sentirem integrantes de certos grupos. Lembra, Gláucia, quando a gente ia levar você para a escola todos os dias e depois de uma certa idade você pedia para a gente te deixar a uma quadra de distância, porque não queria que suas amiguinhas a ridicularizassem pelo fato de sua mãe ou seu pai levá-la até a porta da escola? Recordando suas birras no carro na hora de ir à aula, Gláucia sorriu meio envergonhada e abanou a cabeça concordando com a mãe. Então, da mesma forma, Glauco está se sentindo importante no meio do baile de novidades que a vida está lhe oferecendo. Você é a companhia antiga, meio fora de moda, como um vestido que se repete em cada ocasião festiva, por falta de outros diferentes. Nem precisa dizer que isso é doloroso de se ouvir, porque eu sei que é assim, mas esta é a nossa avaliação do que está acontecendo com Glauco. Ele não deixou de ser aquele jovem que você conheceu e ajudou a construir com seu carinho. Está, entretanto, envolvido por uma febre que o faz ver as coisas de maneira equivocada, inclusive em relação a ele próprio. Então, se você o abandona, estará abandonando o doente no meio da crise, o que poderá produzir-lhe uma acentuada piora. É como se o pai deixasse o filho febril ao desamparo porque a criança passou a ser muito birrenta ou nervosa. Ora, minha filha, a criança com febre fica birrenta, nervosa, irrequieta, agressiva até. Se os pais não a tolerarem dessa fase, como é que poderão reconduzir esse filho à saúde, quando terão novamente dócil, amigo feliz e brincalhão? Por isso, acho que não é o momento de você destruir o que os anos foram sedimentando com paciência e carinho. Ao contrário, essa é a hora para colocar em teste todo esse alicerce que você e ele lançaram no solo da experiência a dois. Tanto ele vai descobrir coisas a respeito, quanto você vai avaliar o grau de profundidade. Ouvindo a mãe serena e experiente, Gláucia ponderou. Mas, mãe, desse jeito as coisas vão continuar no mesmo caminho. Se é uma doença, como é que vai ser para ajudar? Sim, minha filha, esta é uma sábia pergunta. Inicialmente, você vai engolir seu orgulho ferido como os pais engolem as irritações de filho doente, para poderem cuidar dele melhor. Depois, a sua capacidade de demonstrar afeto por Glauco terá que ser testada ainda mais, porque sem ser melosa nem ser pegajosa, sem forçar as coisas, você vai parar de reclamar. E sempre que for possível, vá aproveitar as horas desfrutadas ao lado dele para se fazer suave e amiga, não permitindo que o azedume, que a irritação, a indignação
consuma os minutos que deverão ser vividos na oferta do seu mais sincero carinho. Não veja Glauco como aquele que a está traindo. Veja-o como um companheiro que está temporariamente iludido. Para trazê-lo à realidade, é preciso recordar-lhe as boas coisas do relacionamento de vocês, para que não aconteça de você passar a fazer o papel da bruxa rabugenta, enquanto que as outras fiquem com o papel fácil da fada boazinha. Mas só isso? Não tem um tratamento de choque que possa ter efeito mais rápido? Um atropelamento, uma tijolada na cabeça? Contratar alguém para lhe dar uma surra? Disse Gláucia com meio sorriso no rosto. Acompanhando a sua veia humorística, a mãe respondeu: esse tipo de choque não é bom, Gláucia, porque pode acontecer de acabar sobrando para a bruxa rabugenta um Glauco estropiado, paralítico, aleijado, já que esse tipo de homem as fadinhas esvoaçantes não vão querer saber de cuidar, e nós estamos querendo salvar o Glauco por inteiro e não aos pedaços. Tudo bem, mãe, já entendi, mas você tem razão quando pergunta sobre um tratamento paralelo. E tem? Perguntou a filha mais animada. Sim, minha filha. A gente sabe a interferência negativa que certas entidades produzem na vida das pessoas que se deixam arrastar por tendências e fraquezas, ajudando-as a se perderem nos caminhos tortuosos a que se permitiram. Assim, antes que se tenha que adotar alguma outra postura mais grave e que possa chegar ao rompimento por sua parte, filha, vamos usar essa forma de medicar Glauco por ambos os lados. O seu carinho sem cobranças e as nossas orações constantes lá no centro serão nossa forma de tratamento de choque. Você dá uma tijolada usando sua doçura e o seu carinho, lembrando-se de Glauco como aquele rapaz que você conhece que existe por baixo desse doidivanas, e nós vamos ao centro levar o pedido para que os espíritos lhe possam dar uma surra de bons fluidos, afastando as más companhias invisíveis e assim restaurando-lhe o equilíbrio através do amparo magnético, mesmo à distância. E a senhora acha que funciona? Perguntou a filha ansiosa. Se funciona com tantos outros, minha filha, por que não vai ser eficaz com Glauco, que sempre foi um bom rapaz, demonstrando seus bons sentimentos e a generosidade de seu coração? Além do mais, lá existem reuniões onde as entidades que perturbam as pessoas são atendidas para que sejam esclarecidas sobre sua real situação, alertadas de sua conduta equivocada e convidadas a seguirem por outros caminhos que lhes produzirão melhores resultados. Isso gera uma grande transformação tanto na vida dos espíritos ignorantes quanto na dos encarnados que estavam influenciando diretamente. Vamos começar a trabalhar nas duas frentes, Gláucia, e por isso gostaria que fosse comigo algumas vezes ao centro, para que sua presença também servisse de centro emissor a benefício de Glauco, uma vez que vocês dois estão diretamente unidos por laços fluídicos que facilitam o processo de ligação mental e energética. Isso vai possibilitar ao mesmo tempo que você seja reabastecida de energias positivas para a continuidade das lutas do afeto sincero, que não pode descer ao lodaçal das reações mesquinhas e destruidoras. Você também precisará de forças para não se deixar abater pelas atitudes descontroladas do companheiro doente, e por um tempo precisará interpretá-lo mais como seu filho do que seu parceiro. Estamos combinadas? E entendendo o que a mãe queria lhe dizer, Gláucia enxugou as últimas lágrimas que insistiam em cair pela face jovem e bonita e concordou com a genitora sobre a ida à casa espírita. Enquanto isso, do lado de Glauco, as aventuras estavam consumindo no cipoal de novas experiências e novos desgastes. A euforia das baladas, a novidade de novos corpos, as sensações lascivas das companhias quentes e superficiais faziam dele um pequeno boneco nas mãos experientes de mulheres vividas apesar de jovens. Parecia que Glauco desejava encontrar em cada moço um pedaço de Gláucia, uma forma de falar, um estilo de ser, um contorno físico parecido, sem que isso lhe ficasse claro no pensamento. Ele sabia que estava se conduzindo de maneira equivocada, e para tentar contornar esta situação moralmente ilícita,
sempre revelada a todas as novas companhias de noitada a sua condição de rapaz comprometido. Era uma forma de preservar um pouco da própria sanidade, relembrando a todos os que o envolviam a sua condição de indisponibilidade. Se quisessem os momentos de euforia em sua companhia, tudo bem. No entanto, que soubessem todas elas que ele estava seriamente envolvido com uma outra mulher. Dessa forma, tentava ele manter uma certa atmosfera de responsabilidade afetiva, usando Gláucia como o escudo protetor de seu caráter, que temporariamente, infantilizado pelas novidades que estava vivendo, desejava desfrutar-lhe os benefícios, sem desejar envolver-se intensamente com elas. As mulheres que o circundavam, no entanto, jogavam outro jogo. Elas sabiam que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E se uma pessoa interessante como Glauco procurava manter tais envolvimentos clandestinos, apesar do relacionamento sério que sempre dizia ter, isso indicava que ele não estava plenamente feliz com a namorada, o que abria espaço para os oferecimentos de carinho das novas candidatas a tolerarem a secundariedade, até que se fizessem tão importantes na vida dele que assumissem o status de estrela principal. Nesse joguinho, no entanto, havia uma das mulheres que a mais afoita, menos paciente e mais determinada na conquista do rapaz, houvera-se valido de outros meios para tentar conseguir seu interesse, usando de artifícios que a intimidade temporária possibilitava entre eles, conseguiu o pequeno lenço que o próprio Glauco lhe oferecera para secar o choro, que ensinara para provar seu afeto pelo rapaz, e de posse do lenço, procurou acercar-se de uma casa suspeita, na qual pessoas sem noção dos compromissos espirituais que estavam acumulando sobre si mesmas, realizavam trabalhos de magia, com a finalidade de amarrar o bom partido, conquistando-lhe finalmente as atenções. Glauco não sabia de nada, mas a jovem interessada, depois de ter se encantado com as intimidades vividas em poucos encontros, imaginara ter encontrado o rapaz com que deveria passar o resto de seus dias, precisando assim vencer suas resistências afetivas. Assim a moça buscou recursos naquele ambiente onde se prometia trabalhos para todo tipo de interesses, sobretudo aqueles que desejavam perverter a ordem das coisas, interferir no destino das pessoas e produzir alterações no rumo dos fatos. Para isso, valia-se de um consórcio espúrio e ilícito, com plano espiritual inferior, para que, fornecendo a tais entidades certos recursos energéticos que ainda lhes abasteciam os vícios, delas obter o apoio aos projetos pessoais, a interferência direta para que seus objetos alcançados. O lugar onde se realizavam estas reuniões estava cheio de pessoas, e o padrão das vibrações era o pior que se podia pensar. No entanto, o velho desejo de impor sua vontade sobre a vontade dos outros fazia com que todos os presentes aguentassem os momentos grotescos a que se viam submetidos uma vez que, desejando o serviço dos favores de tais espíritos, tinham que suportar-lhes a companhia pessoalmente, através dos médios ou cavalos, como se chamavam nos rituais que faziam. Homens que desejavam afastar do seu caminho certos adversários ou conquistar postos importantes. Mulheres que queriam destruir a vida das inimigas no afeto, tanto quanto aquelas que desejavam se fazer querer pelo sentimento de homens até então indiferentes. Pessoas que queriam solucionar problemas materiais da forma imediata e fácil. Todos ali se valiam do comércio com o mundo invisível, com a ilusão de que poderiam burlar a lei do universo e atalar caminho até o objeto de seus desejos, adulterando vontades, corrompendo a lei da justiça e enganando a sabedoria divina. Nesse meio de forças inferiores e animalizadas, o lenço de Glauco acabou indo parar, exatamente através daquela que dizia desejar-lhe a companhia para sempre. Essa jovem de espírito determinado e frio tinha o perfil das víboras manipuladoras, que medem os prós e os contras, e se arriscam nas lutas de conquista quando vê possibilidade de sucesso, tudo empenhado para que não se vejam amargando no fracasso de seus planos. Seu pedido, na verdade, era o de ter Glauco para si ou então de ele não ser feliz com mais ninguém. As entidades inferiores ali presentes
estabelecendo o preço do serviço, disseram que se comprometeriam com ela no atendimento de seu pedido, desde que ela se mantivesse fiel a eles. Essa fidelidade não representava apenas trazer-lhe as coisas e pagar os valores pedidos, ia mais longe, na adoção de condutas ritualísticas, dentro de sua intimidade, tanto quanto na participação em algumas das cerimônias que periodicamente se realizavam naquele local. Se não participasse, todo o esforço poderia ser frustrado e o dinheiro e o tempo poderiam ser perdidos. Assim, a obstinada jovem aceitou tais exigências, desde que eles garantissem o sucesso de seu pleito. Tal compromisso foi fácil de obter, e a partir daí, a jovem se viu a eles ligada de uma forma direta e pessoal. A partir de então, a ação negativa sobre Glauco se fez mais intensa. Não que o lenço tivesse poderes destruidores, no entanto, as pessoas se sentem mais vinculadas a objetos que trazem a tais cerimônias, confiando que por causa deles será mais fácil a ligação com seus proprietários. Pensam com mais ardor, com mais determinação, e acham que a magia realizada sobre o objeto surrupiado da vítima poderá tornar mais eficazes os efeitos pretendidos. Por isso, as entidades assalariadas pelos baixos teores de energia, que labutavam naquele ambiente indigno de qualquer denominação, se fizeram acercar de Glauco, acompanhando seus passos e acelerando seus desejos, invigilantes na utilização de suas fraquezas, para empurrarem-no na direção da jovem que os contratara para tais atividades. Durante muitos meses, Glauco se vira confundido por tais influências, desacostumado à elevação de pensamentos, afastado das boas influências de sua namorada, acabara se permitindo afundar nos prazeres sexuais ao lado da jovem produtora de euforias, manipuladora de seus sentidos, excitadora de seus desejos, sempre em conluio com as referidas entidades inferiores. Muitas delas passaram a fazer parte das orgias que os dois vivenciavam, nos encontros clandestinos que patrocinavam. Nesse período de maior decadência, Glauco procurou afastar-se de Glaucia ainda mais, alegando maiores compromissos na faculdade. Essa foi justamente a época em que Glaucia estava iniciando as medidas de tratamento, diretas e indiretas, que havia traçado desde a conversa com sua mãe, e foi exatamente nesse período mais crítico da vida doente do rapaz que as duas passaram a envolvê-lo com redobrado carinho, nas ocasiões em que conviviam por algumas horas e nas preces sucessivas, tanto no centro espírita quanto nas realizadas na intimidade de seus corações. As inúmeras entidades que se dedicavam ao trabalho de envolvimento de Glauco passaram a ser identificadas nas reuniões mediúnicas da casa espírita, e graças à ação dos benfeitores amigos foram sendo canalizadas para médios que lhes serviam de pontes de ligação com o mundo real, tendo despertado os sentimentos mais profundos e assim passando a entender a inutilidade daquele comportamento do ponto de vista da produção de coisas boas para eles próprios. Com o passar do tempo, tudo foi sendo contornado e as pressões espirituais negativas sobre Glauco acabaram sendo neutralizadas. O jovem não cedia. A demora de sua rendição aos seus encantos produziu ainda mais ansiedade e violência na moça, que o desejava com ardor, levando a se valer de cartas anônimas endereçadas a Gláucia, nas quais denunciava seus encontros com o namorado, dando endereços e horários para que ela pudesse constatar com seus próprios olhos. Missivas essas que vinham carregadas de uma energia pervertida, como se fosse uma bomba magnética, pronta a explodir tão logo fosse aberta pelo destinatário. Ainda assim, as coisas não produziam o efeito que ela queria. Então, no gesto de desespero, para fazer valer seus planos nefastos, a jovem se apresentou grávida, com exames positivos e tudo mais, para forçar Glauco a assumir uma posição. Não sabia ele que tal gravidez havia sido decorrência de um relacionamento com outro rapaz, homem com quem a moça procurava aventurar-se para se vingar da indiferença de Glauco, mantendo uma vida promíscua como forma de satisfazer seu espírito ávido por prazeres. Sabendo que essa seria uma forma quase infalível,
Apresentou-se com aparência fragilizada, como se estivesse com medo do futuro, e lhe comunicou seu estado de surpreendente gravidez. Isso foi o bastante para desesperar o moço, que desde que passara a se sentir mais aliviado das pressões espirituais negativas, buscava agora uma forma de afastar-se dessa perigosa mulher, que se lhe tornara verdadeira sombra, perseguindo-o com seu desequilíbrio afetivo em todos os momentos de seu dia. Glaucia, amparada na prece, nas palavras de estímulos constantes de sua mãe e no trabalho de sustentação que a casa espírita lhe fornecia, através de palestras e passes de recuperação, mantinha-se firme e imperturbável, sentindo que a luta estava por terminar. Quando os efeitos no comportamento de Glaucio já se faziam visíveis, porquanto o rapaz começara a regressar mais ao convívio antigo, como alguém que começa a despertar da farra no dia seguinte ao da bebedeira, com as dores próprias do excesso, Dona Olívia chegou em casa com uma notícia boa e um alerta. Filha, nossos amigos espirituais nos mandam avisar, através de uma das médias mais experientes lá do centro, que devemos estar atentas, porque a perturbação está no fim, mas é justamente agora que as provas serão as mais difíceis para nós. Ah, mãe, Glauco já está me procurando, voltando a ser como aquele que eu conheci. Será que tudo vai piorar novamente? Não creio, minha filha. Só acho que como ele se envolveu com o erro, os que defendem o mal sempre tentam uma última e decisiva reação, o que pede de nós maior equilíbrio e confiança no bem que escolhemos para ajudar Glauco a sair desse mundo de sofrimento e decepção. Sim, mãe, eu entendo o recado. E se as trovoadas finais são muito barulhentas, alegremo-nos por nos avisarem que são as derradeiras. Depois disso, o sol voltará a brilhar. Tomara, mãezinha, tomara que seja assim, para poder ter sossego no afeto novamente. E foi assim que, depois de ter passado quase 2 anos nessa maratona de leviandades, Glauco, arrependido e menos infantil, certa noite pediu a atenção de Gláucia, e entre o choro dos desesperados e a vergonha dos falidos, abriu o coração com aquela que até aquele dia havia sido a única verdadeira amiga. Relatou-lhe todas as aventuras, todas as mentiras, todos os momentos de engano que vivera. Falou de sua posição leviana diante das novidades, desejoso que estava de conhecer melhor as aventuras da vida, depois de uma adolescência vivida ao lado dela. Relatou os equívocos, os maus amigos, as emoções turbulentas e, por fim, revelou as ameaças da jovem, que lhe apresentaram os exames de paternidade, alegando que ele era o responsável por aquilo. Em seu relato deixou claro que nada mais o prendia aquela jovem arrojada, mas agora arrependido, não queria que Gláucia ficasse sem saber de tudo o que lhe estava acontecendo. A jovem namorada chorava de emoção e tristeza, ao ver como o rapaz, com todas as virtudes que ele possuía, se vira envolvido em tantas equivocações, influenciado por tantas forças negativas que nem ele mesmo sabia que agiam sobre sua vontade débil. Ao mesmo tempo, a confissão representava o regresso do companheiro fiel, arrependido pelos desatinos, a caminho de se transformar em um homem mais sábio, menos vulnerável e menos tolo. Glauco não pedia que eu aceitasse de volta, apenas confessara seus erros diante de alguém que eu conhecia profundamente e que, não sabendo entender a si mesmo nem como chegara tão baixo, pedia sua ajuda para se reerguer, ainda que fosse como simples amiga, se ela não visse mais condições de ser sua companheira como no passado. Naquele instante, Gláucia sentira como sua mãe estava certa, como Glauco estivera doente de afeto, além de perturbado na própria capacidade de escolha, diante das influências nocivas das vibrações inferiores que o mal e a ignorância sabem produzir. Sim, aquele era o golpe final das forças trevosas, golpe esse que, no entanto, o devolvia aos seus braços mais maternais do que nunca. Não, aquela hora era a hora do reencontro, não da vingança. Então Glaucio o abraçou e disse: Glauco, você não imagina como o meu sofrimento neste momento se transforma em ventura. E somente agora eu posso entender o que significou o regresso do filho pródigo à fazenda de seus pais, como nos fala o Evangelho. Você é o meu amigo, meu companheiro, meu verdadeiro amor. E esteja certo de que se eu pude passar por tudo isso sozinha,
Agora que estamos juntos novamente, não vai haver nenhum problema que não possa ser enfrentado e vencido. Entendo seu medo em me revelar a verdade, mentindo para não me ferir. No entanto, não se esqueça de que sempre que a verdade nos foge, ficamos vulneráveis à mentira do mundo, que produz muito mais malefício do que qualquer outra arma que o homem tenha inventado. Daqui para frente, você já sabe que pode me falar qualquer coisa, por pior que seja, porque eu saberei ouvir sem desejar feri-lo. Com relação a essa moça, não sabemos se o que diz é verdade. Por isso nem pense em obrigá-la a tirar o filho do ventre. Filho esse que, se for seu, você vai assumir mesmo que não se una à mãe. Agora o tempo vai dizer se a gravidez é verdadeira, e depois de nascer, os exames poderão informar com exatidão se o filho lhe pertence mesmo. Tenha serenidade. Marque um encontro com ela e, se você aceitar, nós dois estaremos lá juntos, para que tudo fique esclarecido. Surpreso com tal postura, Glauco disse não ser mais necessário nenhum encontro. Queria falar com a moça por telefone mesmo e dizer que tudo estava acabado entre eles, e que se realmente ele fosse o pai, depois do nascimento e dos exames, ele assumiria a paternidade, informando ainda que Gláucia sabia de tudo e o apoiaria em qualquer decisão que tomasse. Foi assim que Glauco retornou à consciência e o equilíbrio, passando a ser o mesmo rapaz de antes, só que melhorado na maturidade, enquanto que Gláucia ganhara um verdadeiro amigo e confidente, que não lhe ocultava as menores coisas do seu dia, por prazer em compartilhar com ela todas as suas experiências pessoais. Como você pode entender, Gláucia não falara a Marisa apenas sobre uma teoria da compreensão, falara de tudo aquilo que aprendera, vivendo-a na própria carne. Capítulo 11. Letícia e a solidão. Enquanto tudo isso acontecia com Marisa e Gláucia, naquele final de semana, os espíritos inferiores trabalhavam com Silvia e Marcelo para que os planos trevosos pudessem ter continuidade. Além do mais, Letícia seguia com seus sentimentos estimulados pelo interesse do colega de escritório, dedicando-se ao estudo do caso específico que ele lhe havia submetido à apreciação. Seu desejo de solucioná-lo, modo pelo qual poderia demonstrar sua capacidade profissional e a superar em parte a ausência de outros atributos exteriores, dominava seus pensamentos. Ao mesmo tempo, devaneios e mais devaneios faziam parte de suas horas naquele final de semana, quando a solidão, acompanhada pela música suave e pela carência afetiva, se uniu em uma explosiva combinação para o coração que sonha em se ver correspondido. Antes, a afetividade de Letícia por Marcelo era algo existente no mundo platônico, sem qualquer possibilidade de ser concretizada no mundo real. No entanto, depois que o rapaz passou a procurar seus conselhos, envolvido pela onda de perfume inebriante, pelo modo gentil e pelas palavras elogiosas, esta possibilidade de migrar do sonho para a realidade passou a dominar os pensamentos da jovem. Ela sabia que ele era casado, mas até aí, o que a impedia de se fazer notar? Ele mesmo havia dito que ela não devia se preocupar, porque sua esposa não se importava com o assédio feminino. Ouvindo esse tipo de informação, a astúcia da mulher criou o cenário de uma esposa indiferente, relegando o marido a plano secundário, o que facilitava em meio às suas chances. De outra parte, não foi ela quem foi procurá-lo, e sim o contrário. Ela bem que estava no seu canto, cuidando de sua vida, sem se permitir qualquer tipo de aproximação do rapaz, até porque imaginava que nunca poderia ter alguma chance com ele. Letícia, assim, reunindo todos os indícios, se via alimentada pela esperança de prosseguir na sua cartada, de envolver Marcelo e de lhe conquistar o afeto, ainda que isso não fosse além de alguns contatos mais íntimos, coisa que, se acontecesse, já possibilitaria que ela se fizesse sentir pelo homem desejado, e, quem sabe, favoreceria que eu mesmo se sentisse abalado ou colocasse em dúvida em suas escolhas íntimas. Assim, no sonho de mulher solitária em tarefa de conquista, Letícia passou em revista as roupas que possuía em seu armário, tirando de circulação aquelas que julgava ultrapassadas para o trabalho de sedução, dando preferência às mais vistosas,
que melhor realçassem seus atributos femininos e que provocasse o interesse do homem desejado naqueles processos que as mulheres bem sabem manipular num mundo dominado pelos homens ainda deveras animalizados em seus instintos. Com isso, Letícia se minuciava de novas aquisições para compor o cenário adequado que trazia em mente, de forma a possibilitar a adesão de Marcela ao processo de sedução que ela iria iniciar. E ainda que seus dois perseguidores invisíveis tivessem determinado ao terceiro Gabriel aleijado que ali permanecessem com a finalidade de observar e estimular seus desejos e inclinações, o que se podia observar é que Letícia se mantinha nesse padrão de pensamentos e ideias por si mesma, sem nenhuma interferência da referida entidade, que com tal cooperação sequer se manteve ali por muito tempo, tendo se ausentado para dedicar-se às outras coisas. Como se pode observar, Letícia se entregava ao poder criativo das próprias ideias, sem a inspiração negativa ou maliciosa de nenhum espírito. Vamos compreender que a ação negativa ou positiva do mundo invisível não se impõe às pessoas, adulterando-lhes a vontade. Ao contrário, como já se referiu antes, é um processo de sugestão sutil, a qual o encarnado adere segundo seus desejos mais íntimos e suas intenções mais ocultas, sempre ligadas à busca do prazer, à satisfação de seus interesses ou à vivência de suas fraquezas. A partir dessa adesão, as entidades passam a colaborar com o processo de indução, sutil a princípio. Com o passar do tempo, à medida que tais espíritos vão se assenhoreando da vontade do encarnado e que vão se instalando na casa mental do ser que influenciam, naturalmente passam a agir com maior liberdade, adotando um processo de simbiose que mescla sua vontade com a daquele que os hospedam, o seu pensamento com o dele, de forma que não se consegue mais com facilidade identificar qual é o pensamento de um e qual é o do outro. A sexualidade é uma das mais belas e potentes fontes de energias realizadora de que o ser humano se vê dotado. No entanto, não a sexualidade que é representada pelos órgãos físicos, localizada nos instrumentos biológicos, desenvolvidos pela evolução para a multiplicação da espécie. A força e o poder criador se radicam na estrutura do psiquismo de cada ser, no qual as relações energéticas traçam as linhas da afetividade e que, por comandos diretos, estimulam os demais centros biológicos na produção das células responsáveis pelo processo de procriação. As ações de tais órgãos e centros são extremamente mais mecânicas do que se supõe, e por isso não é na região ginésica que se radicam as fontes sublimes do potencial criador. Tal estrutura está vinculada à mente e ao sentimento das pessoas de tal maneira que, quando a vida, nos seus processos de reparação ou resgate, impõe ao indivíduo a solidão como forma de experiência refazedora, a sexualidade e as forças que a representam podem ser transferidas da ação procriadora de corpos para a ação plasmadora de ideias, fecundada nas inspirações superiores da alma, a serviço da transformação do mundo e do reequilíbrio de si mesmo. Assim, quando alguém se veja na condição compulsória de isolamento afetivo, atendendo aos imperativos da jornada evolutiva, isso não impede que se transforme em uma geradora ou um gerador de filhos, que não se representarão por seres corporais, mas sim por construções idealistas na área da arte, do saber, da ciência, do devotamento ao próximo, deixando fecundados não com o sêmen biológico, mas sim com a semente espiritual, os caminhos por onde passou, pelo exemplo de dedicação e renúncia. Dessa maneira, cada pessoa no mundo é o potencial transformador das estruturas emocionais, usando para tanto todas as forças que lhe estão disponíveis, e além daquelas que o próprio organismo físico concentra em suas células, as que lhe chegam através da ligação com a força cósmica do universo, na absorção dos princípios regeneradores e abastecedores de que o princípio cósmico universal é rico por excelência.
As pessoas que se veem compelidas a uma vida de solidão e isolamento no afeto poderão usar tais forças disponíveis para canalizá-las na realização de obras do bem nos diversos setores da vida, respeitando em seus semelhantes os compromissos afetivos já firmados, ao invés de criarem armadilhas para que eles se vejam heredados por sensações, interesses ou condutas que poderão complicar a vida de ambos, que é o que costuma acontecer. Sem se conformarem com a condição solitária que a vida lhes assinalou com a sua concordância esta que corresponde, na verdade, à solicitação pessoal antes do renascimento físico, muitas pessoas passam a se martirizar nos processos de busca desesperada por uma companhia, insatisfeitas com a lição solicitada que propiciaria um amadurecimento maior da questão da responsabilidade das relações, tem promovido uma promiscuidade cada vez maior entre os seres humanos em busca de aventuras. Se nos referirmos ainda às pressões sociais que pesam sobre os que se mantêm solteiros, como que a fazê-los se sentir como seres extraterrestres ou problemáticos, aquilo que deveria ser aproveitado como uma experiência produtiva acaba transformada pela pessoa em um martírio vergonhoso e insuportável, abrindo espaço em seus pensamentos mais secretos para as estratégias de conquista, a adoção de posturas sedutoras e perigosas, a repetição dos equívocos de outras vidas, quando a sexualidade foi usada como armamento a atrair e destruir os sentimentos alheios. Como você pode perceber, muitas vezes, a causa da solidão em uma vida se radica na irresponsabilidade afetiva vivenciada em outras existências. De tanto viciar o centro do afeto com aventuras superficiais do sentido ou da sexualidade depravada, através de comportamentos que aviltavam, homens e mulheres solicitam, em uma nova vida física, uma jornada desértica na afetividade, durante a qual, sentindo a falta de uma companhia, redirecionam o impulso primitivo para a esfera mais elevada dos sentimentos, reprogramando seu psiquismo para que a leviandade outrora experimentada não faça mais parte de suas opções naturais, mas ao invés de se conduzirem por tal projeto, com a opção de modificarem o mundo íntimo e o mundo ao seu redor com gestos de devotamento oferecidos a causas nobres, boa parte dos assim considerados exilados do afeto se perdem novamente, relembrando os antigos processos de sedução, saindo à cata de experiências envolventes e estimulantes, com as quais vão revivendo os antigos vícios, procurando companhias exatamente em lugares em que não encontrarão, senão aproveitadores de suas carências, prontos a abusarem de seus sentimentos famintos, e logo depois descartá-los no vazio de um prazer físico, que acaba rapidamente e frustra aqueles que esperavam alguma coisa mais do que isso. Dessa forma, forçando a situação, muitas pessoas que poderiam estar se recuperando e se fazendo queridas de seus irmãos menos felizes, passam a se ajustar em processos dolorosos a homens levianos, a mulheres exigentes e caprichosas, a pessoas que jogarão com seus sentimentos, explorando suas forças, para logo a seguir dificultar-lhes a vida com exigências sem fim, representando dessa maneira a triste, mas justa expiação que aquele indivíduo acabou impondo-se, quando poderia ter escolhido outro tipo de atividade criadora, que nas belezas do ideal realizado o manteria livre para seguir pelos caminhos que melhor escolhesse. A teoria que costuma imperar nos dias de hoje é que aquela que, simplificada no ditado popular, inverte seus termos dizendo, antes mal acompanhado do que só. E se de alguma sorte é compreensível tal opção, isso não quer dizer que ela não venha produzir seus malefícios próprios, dos quais aquela pessoa poderia estar livre se tivesse entendido o caminho que poderia desenvolver a conduzir-se pela fórmula antiga do antes só do que mal acompanhada. Esse era o caso de Letícia, de Silvia e de Camila, além de ser o problema da própria Marisa, que, unida a Marcelo por sentimentos superficiais e de interesse, no fundo, dele já estava separada há muito tempo. Por isso, seja na forma que for, todo aquele que, para se ver feliz, se aventura a produzir o rompimento de outras relações,
se permite destruir as próprias relações com comportamentos levianos, desrespeita os compromissos do afeto assumidos livremente, se vale das carências dos outros para usá-las na conquistas e bens materiais ou situações de ambicione, se aproveita da solidão alheia para desfrute do prazer sem compromisso, se relaciona de forma vil para compensar o vazio do coração, sem respeitar os sentimentos dos demais, que utiliza como alimento sem lhe poder corresponder com sinceridade, não importa, seja qual for a forma pela qual alguém pretenda ser feliz à custa da dor de outros. Isso produzirá os efeitos de sofrimento e de responsabilidade que o obrigarão a uma futura separação, arcando cada um com a cota de deveres correspondentes aos sofrimentos que infringiu. Daí então serem muito graves, porque das mais tristes as dores que podemos produzir com nossas condutas irresponsáveis, tanto na área do afeto quanto na área da sexualidade, uma vez que isso não se resumirá a uma relação física, com a contração muscular, com a expressão transitória de um prazer biológico, com a produção de hormônios. Isso representará uma ligação de espírito a espírito, com reflexos na estrutura da mente, na construção dos sonhos, na criação de expectativas, na desestruturação de outras vidas e outras relações que poderão, dependendo do grau a que se chegarem, ser responsáveis pelo desajuste do equilíbrio da psique de alguém, a produzir processos obsessivos, ideias fixas, autodestruição moral e até suicídios, infelizes estradas não apenas para aqueles que escolheram ou se deixaram transitar por elas, mas, sobretudo, para aqueles que ajudaram a construí-las na vida de seus semelhantes. Enquanto isso, na superfície da Terra, nossos personagens se preparavam para uma nova semana de atividades do viver, inigualável fonte de experiências e aprendizagem que garantirá a todos eles noções mais exatas sobre as responsabilidades do afeto e os efeitos diretos de suas escolhas. Letícia se esmerava na vestimenta mais provocante, sem chegar ao exibicionismo. Marcelo se direcionava agora para a aproximação de Sílvia. Sílvia, alimentada pelas vibrações lascivas, estaria diante daquela cuja imagem lhe teria estimulado os prazeres íntimos, nos sonhos e sensações do final de semana. Marisa, atribulada com o planejamento de sua estratégia, a fim de se tornar melhor e mais atraente do que Gláucia, a mesma que lhe havia revelado a autorização que dava ao noivo para que a trocasse por outra, se essa outra se apresentasse em condições de fazê-lo mais feliz. No entanto, enquanto Gláucia deixara bem claro que seu interesse era pela felicidade do noivo, Marisa se preocupava em conquistá-lo com vistas à felicidade dela própria, resumindo esse esforço em uma apresentação física mais interessante, mais exuberante, mais chamativa, improvisada sobre a antiga maneira egoísta de se conduzir, como criança que quer tudo para si, sem medir as consequências de seus atos para conquistar. Camila seguia com seu proceder rotineiro, gostando do joguinho de sedução que começara com Marcelo, no qual se colocava no centro das atenções do rapaz, jogando-lhe as migalhas tão apreciadas pela vaidade masculina, representada por alguns elogios e por uma certa forma frágil de ser, posicionando-se na dependência das atenções do rapaz. Leandro, Alberto e Ramos se mantinham em suas rotinas normais, ao passo que o departamento trevoso, que se edificava na atmosfera fluídica daquele suntuoso escritório, estava cada vez mais concorrido nos trabalhos de vingança, que eram solicitados por espíritos infelizes e insensatos, afastados da compreensão das verdadeiras leis da vida, e que, depois de atendidos, se viam vinculados ao mal que haviam requerido. Somente Glauco e Gláucia não estavam envolvidos nessa trama sórdida, protegidos pela inocência e pelas formas mais elevadas de entenderem as coisas do espírito. Como você pode perceber, tudo isso estava acontecendo, envolvendo a ambos, sem que de nada suspeitassem. Certamente poderão pensar que se trata de uma injustiça
e que o bem deveria protegê-los contra as ações clandestinas do mal. E como vocês poderão perceber, o bem sempre protege a todos, mas mais do que isso, procura ensinar a cada um dos que o aceitam que os bons devem demonstrar que aprenderam a usar a bondade como a maior proteção de si mesmos. Nesse sentido, Glauco e Gláucia estavam indo no bom caminho.